Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19, nós vamos até o versículo 30. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma alegria que vem dos relacionamentos. Uma alegria a partir dos relacionamentos. Então hoje nós vamos de Filipenses no capítulo 2, do verso 19 até o verso 30. E eu quero conversar com vocês sobre a alegria a partir dos relacionamentos. Lembrem-se que eu tenho conversado com vocês durante 5 semanas expondo a carta de Paulo aos Filipenses, conversando com vocês sobre esse maior manifesto de alegria que já foi escrito. O apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo com a igreja perseguida, ele chama a igreja de Filipos a se alegrar, porque a alegria do cristão não dependerá da circunstância. E lembrem-se que a gente tem usado o Mário Sérgio Cortella, conversando com vocês, que alegria é diferente de euforia. A alegria é uma condição da vida dos cristãos e não uma euforia em que nós vivemos alguns minutos. Ainda que a euforia seja importante, ainda que isso que a gente chama de felicidade, de euforia, seja algo que é legal em alguns momentos, nós não vivemos atrás de estímulos de euforia. Nós vivemos atrás de uma alegria que brota do Espírito. Nós vivemos atrás de uma alegria que invadiu o coração da gente a partir de verdades que são eternas. Nós sabemos que fomos perdoados, reconciliados com Deus. Sabemos do cuidado diário dele com a gente. Sabemos da ressurreição dos mortos. Sabemos da providência. Sabemos da vida eterna. Então, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, nós compreendemos que fomos invadidos por essa alegria. E mesmo em momentos de dificuldade, nós sabemos aonde encontrar consolo. Nós sabemos aonde encontrar esperança. Então, por isso, nunca somos desanimados. Essa é a alegria do cristão. E é sobre isso que o apóstolo Paulo tem conversado com a gente. E eu queria desafiar vocês a terem, nesses momentos e dias em que vivemos tanta dificuldade, a terem a carta dos Filipenses debaixo do braço. Leia, reflita sobre esse texto bíblico. Irmãos, é incrível como nós somos sempre consolados pelo poder da Escritura. É incrível como o Espírito Santo opera através dela. É incrível como nós podemos ver como Deus vai consolando o seu povo de acordo com que o tempo vai passando. Então, sempre volte nesse texto. Sempre volte na carta aos Filipenses. E hoje nós queremos conversar sobre a alegria que vem dos relacionamentos. Percebam o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenham ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Vamos orar, meus irmãos. Deus, o Senhor
sempre tem propósitos para a nossa vida, e nós sabemos que o Senhor, ao deixar essa porção da palavra do Senhor revelada, inspirada pelo Espírito Santo, era para o nosso bem, era para que a gente conhecesse um pouco mais do Senhor. Pedimos que nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida e nos ajude, Senhor, a compreender um pouco mais do Senhor, compreender um pouco mais da sua vontade, do seu poder, da sua graça, e que a gente saia daqui, Deus, consolados pelo Teu Santo Espírito e desafiados pelo Teu Santo Espírito a termos uma vida com relacionamentos profundos, arraigados e sinceros, para que isso gere alegria para o Senhor. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, alegria nos relacionamentos. Bom, deixa eu tentar introduzir esse assunto da seguinte maneira. Quando você sair daqui hoje, eu queria que você tentasse analisar como é a arquitetura do nosso bairro, a arquitetura da nossa cidade, a arquitetura da Grande Vitória e, de maneira geral, aquilo que está em volta de nós. Por que isso? Vocês que são um pouco mais velhos vão se lembrar como era no passado, como as nossas casas eram. Vocês se lembram que nós morávamos em casas, a população das cidades era um pouco menores, nós morávamos em casas, e aí a gente tinha uma casa com 3, 4 quartos, 5 quartos, 3, 4 banheiros, 70, 100 metros de construção, mas em volta da nossa casa o que é que tinha? Se tínhamos 100 metros de área construída, tínhamos 150 metros de varanda. Mas por que tínhamos 150 metros de varanda? Porque era ali, por exemplo, que nós celebrávamos os aniversários. A gente recebia as pessoas, parentes, amigos, recebíamos elas ali. Mas havia um outro ambiente nas nossas casas. Elas eram... O quintal era algo que fazia parte da nossa realidade. Eu não vou fazer juízo de valor, dizendo o que é certo e o que é errado, se é bom ou se é ruim. O que eu quero fazer com vocês é uma constatação. Nós, por exemplo, tínhamos um espaço que era destinado a receber pessoas. A gente tinha um espaço na nossa casa que nós chamávamos de quarto de visitas. Lembram-se disso? Os anos passam e quando você começa a olhar a arquitetura das nossas cidades, como é? Primeiro, nós estamos morando hoje em prédios muito altos, com longas construções de 50 metros quadrados. As nossas varandas são tão grandes que cabe meia pessoa nela. Quando você olha os muros das nossas casas, eles são interessantíssimos. Porque quando você ou contrata um profissional, ou você vai lá e ataca de arquiteto, e você faz aquele croquis bonito, como é que você pede para ser o muro da sua casa? Não, fecha tudo porque eu não quero que ninguém veja o que está acontecendo lá dentro. Não é isso? Porque ao longo do tempo, nós deixamos o paradigma de relacionamento dentro da sociedade e partimos para o paradigma da segurança. Não é isso? Quando você pensa num design de um muro de uma casa, você não está preocupado com a área externa para receber pessoas. Você está preocupado com a segurança. Eu não estou entrando aqui se a sociedade é violenta ou não. Eu estou fazendo uma constatação de como a nossa cultura é. Porque o que significa isso? É automático. As nossas construções, a nossa maneira de construir casa, a nossa maneira de viver, não é uma maneira de amar ao próximo. A nossa maneira de construção, de arquitetura, não é mais uma maneira de recepcionar pessoas, mas se proteger de pessoas. Percebem como Jesus tem que restaurar inclusive a nossa maneira de construir casa? Porque a nossa maneira de viver não tem nada a ver com a maneira do reino de Deus. Nós não estamos preocupados com relacionamentos. Isso mudou, gente. Foram paradigmas que foram mudados. Mas não é só isso.
Isso eu estou falando da arquitetura, mas posso falar com vocês, por exemplo, dos nossos relacionamentos mesmo. Como é que são os nossos relacionamentos hoje em dia? Eu sei que as redes sociais são muito importantes para nós, mas uma pesquisa de uma socióloga americana, ela estava dizendo para a gente que você só consegue se relacionar no máximo com 120 pessoas ao mesmo tempo. O que significa isso? Por exemplo, eu estou olhando a Karine aqui. Tem pessoas que há 20 anos se relacionavam muito com a Karine e eram muito importantes na vida dela naquele período. 20 anos depois, não é que ela não goste mais dessas pessoas, mas é porque a cabeça dela não dá conta de se relacionar com todas essas pessoas. Sua cabeça não dá conta. Gente realmente fica pelo caminho, porque a cabeça não dá conta, você não consegue. Você consegue se relacionar só com quem está em volta de você, com o seu raio de ação. Mas percebam como nós somos de maneira relacional hoje em dia. Vocês, quando o telefone toca, vocês não gostam de atender. Não é? Vocês preferem responder mensagem a ter que falar com quem está do outro lado. O telefone toca, você fala, dependendo do nome então, Se for pessoas que você não conhece então, Deus. E se for alguns que você conhece muito bem, aí que não atende mesmo. Mas olha que interessante, nas redes sociais vocês não são consumidores. Isso que é o mais bacana. No mundo da internet todos nós somos produto. Você tem um perfil em determinada rede social, você não é consumidor. As pessoas não estão preocupadas com o seu dinheiro ali, porque ali você só é um número. Perceba, nossos relacionamentos virtuais que deveriam nos aproximar das pessoas, nada mais são do que dinheiro. Nós somos produtos virtuais. Quanto mais cliques, quanto mais likes nós damos, sempre tem anunciantes, sempre tem donos de coisas por trás. E na verdade, a gente é levado não a ter profundidade nos nossos relacionamentos com as pessoas. Porque não é isso que aquilo está proposto. Aquilo está proposto para a gente expor as nossas vidas e alguém vai ganhar com isso. Cada dia que passa, os nossos relacionamentos eles são mais virtuais e menos profundos. E na verdade, simplesmente pautados, gente, em dinheiro. E sempre alguém está ganhando com isso. Mas a gente pode ir um pouco mais profundo. Se são os nossos relacionamentos, se é a nossa arquitetura. Pessoal, percebam como nós não temos... eu pela manhã estava dizendo, um livro que eu já citei aqui para vocês, que você não pode morrer sem ler. Ele chama-se Livres da Tirania da Urgência. É esse que está aparecendo para vocês aí. Livres da Tirania da Urgência. O que é interessante dessa obra? A gente sempre fala assim, por que é que você não dá atenção, por que o casal não conversa em casa? O casal não conversa em casa, a gente sempre fala assim, é a correria. Por que a gente não para fazer dever de casa com o filho e para conversar com ele um pouco? Não, é porque a gente está correndo. Por que a gente não para dar atenção para o pai que é mais velho, para o avô que a gente não conversa há muito tempo? A gente sempre fala assim, menina, a vida está corrida demais. Nossa, como é que a gente vive correndo? O dia passa e a gente não tem tempo para ninguém. Percebe? É isso que essa obra chama de tirania da urgência. A gente sempre dá um migué, a gente sempre dá uma desculpa, e a gente sempre tem uma desculpa para não dar atenção para as pessoas. E via de regra, esse migué, via de regra, esse caô, via de regra, essa falácia, a gente sempre bota a culpa na correria, a gente sempre bota a correria no tempo. E na verdade, o que a gente está manifestando é que a gente não quer gastar tempo com as pessoas. A gente não quer investir tempo em quem a gente não acha importante. A gente não quer investir atenção em quem a gente não acha interessante. Então a gente sempre vive nessa tirania da urgência. Irmãos,
seja dando desculpa, seja nos relacionamentos, seja na maneira com a qual a gente constrói casa. Percebam, o nosso paradigma, a nossa visão de enxergar o mundo, de enxergar os relacionamentos, nunca é de acolher as pessoas, nunca é de se relacionar com elas, nunca é de estar com elas, mas é sempre uma visão individualista, é sempre uma visão egocêntrica, consumista, em que a gente está sempre em primeiro lugar. Essa é a nossa visão de enxergar os relacionamentos e a vida com as pessoas. E isso é um problema sério. Quando eu chego no texto que a gente leu, a gente está observando o apóstolo Paulo preso, escrevendo à igreja de Filipos. Filipos está na Macedônia. Paulo está preso na Itália, o que a gente chama hoje de Itália, né? Paulo está preso em Roma, a capital do império. Então, Paulo está numa casa alugada, segundo Atos capítulo 28, esperando um julgamento. Diferente do nosso sistema prisional, naquele tempo você poderia, se ficasse preso, você poderia arcar com os custos e esperar o julgamento. Então, ele pagava, ficava numa casa alugada, esperando o julgamento. E um soldado romano sempre com ele. Dali ele podia receber visitas, e ele está esperando o julgamento. Segundo o capítulo 4, a igreja de Filipos vai levantar uma oferta. No verso 18 do capítulo 4, essa oferta vai ser levada pelo Epafrodito para eles. Por isso vocês observam como ele vai dizer: recebi tudo, o que tenho é mais que suficiente, eu estou amplamente suprido, agora que recebi do Epafrodito, os donativos que vocês enviaram são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável a Deus. Ele recebe essa oferta do Epafrodito. E aí agora, o que vai acontecer com o apóstolo Paulo? Ele começa dizendo que ele vai enviar o Timóteo até eles. Timóteo já tinha sido enviado para Tessalônica, aí agora Timóteo vai ser enviado para a igreja de Filipos. Ele é o melhor missionário, ele é o melhor enviado que o apóstolo Paulo tem. E ele vai ser enviado para a igreja de Filipos para dizer: está tudo bem com o apóstolo Paulo ou não está tudo bem com o apóstolo Paulo. Ele diz que o Timóteo sempre foi abnegado no serviço do evangelho, mas o verso 21 que está na Bíblia de vocês é sensacional. Percebam que ele vai falar uma característica do Timóteo. E qual é a característica que o Timóteo tem? Nesse capítulo 2. Ele diz que no tempo deles, as pessoas buscam sempre os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus Cristo. E Timóteo não é assim. Timóteo, quando se relaciona com as pessoas, ele não busca só os seus interesses, ele busca os interesses de Jesus. Isso é muito legal. Aí agora Paulo vai mudar a ideia. Ele vai dizer: obrigado por vocês terem me mandado o Epafrodito. O Epafrodito a palavra, o nome dele significa amável. A Bíblia está dizendo que esse Epafrodito é um cara que trouxe a oferta, abençoou a vida do Paulo, e a palavra escrita, vocês me enviaram, é a palavra leiturgoi. O que significa isso? Eu estou olhando o Eufrânio aqui, e aí, por exemplo, qual é a necessidade que o nosso bairro tem? Então, o nosso bairro tem uma necessidade. Você passa na Avenida Expedito Garcia e tem um monte de morador de rua. Então, sem precisar do império, sem precisar do prefeito, sem precisar de nada, o Eufrânio fala bem assim: beleza, eu vou cuidar dessa gente. Ou, por exemplo, eu estou olhando o Tiago aqui, e o que a gente está precisando aqui na nossa cidade? Olha, a gente precisa de uma praça para recreação das pessoas. Então, sem ninguém pedir nada, o Tiago vai e ele para o bem das pessoas em volta, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor, o Tiago fala bem assim: não, pode deixar, é comigo. Esses, no primeiro século, eram chamados de leiturgós. Era alguém que estava à disposição para servir as cidades.
Esse é o cara que vai ficar à disposição do apóstolo Paulo. Esse cara, ele foi enviado da igreja de Filipos para ficar 24 horas à disposição do apóstolo de Cristo. Ele deveria, Paulo, o que você precisa? Só que Paulo diz que ele ficou doente. Naquele período, no primeiro século, nessa geração, Roma está vivendo uma febre muito pesada. Então, o que os intérpretes desse texto dizem é que, muito provavelmente, o que o Epafrodito tem é essa febre chamada febre romana, que no primeiro século, especialmente nessa década, foi muito forte. E era caixão e vela preta, você pegava isso e morria. Eles ficam alarmados, porque aqueles que ele amavam tanto podem morrer a qualquer momento. Mas ele diz, não, ele ficou curado, então eu vou mandar ele de volta para que vocês saibam que ele ficou bem. E se eu souber que vocês estão felizes, e ele também, porque ele quer ver vocês, ele ficou sabendo que vocês estão tristes, porque souberam que ele está doente, eu também vou ficar feliz. Verso 29 e 30, Paulo diz assim, quando esse cara chegar, recebam ele com muita alegria. Recebam ele vibrante, porque esse cara fez um serviço diferenciado. Recebam ele assim. As pessoas que fazem o que ele fez merecem ser tratados com muita alegria. Diante desse texto, irmãos, deixa eu conversar com vocês sobre 3 conselhozinhos bem simples que a Bíblia dá para a gente ter alegria numa vida a partir dos nossos relacionamentos. O primeiro conselho está no verso 19, 20, 21, 22, 23 e 24. O segundo conselho está no verso 25, 26, 27 e 28. E o terceiro conselho nos versos 29 e verso 30. Percebam, e eu vou focar aqui no verso 21. Olha o que o texto está dizendo para nós. Valorizem o Timóteo nesse sentido, porque as pessoas, via de regra, só buscam os seus próprios interesses. O Timóteo não busca os interesses dele. O Timóteo busca os interesses de Jesus. Irmãos, o primeiro conselho para uma vida de relacionamento e uma vida alegre nos relacionamentos é para a gente cultivar relacionamentos não pautados nos nossos interesses próprios. Esse é o primeiro conselho. Vivermos uma vida que não é pautada pelos nossos interesses próprios. Como é a cultura que vocês vivem? A nossa cultura é a cultura de que quem é que nós vamos dar atenção? A nossa cultura é aquela que nós vamos dar atenção sempre para alguém que vai fazer alguma coisa para a gente em troca. Para quem é que eu vou dar atenção? Eu vou dar atenção para quem pode me dar um aumento, eu vou dar atenção para quem pode me dar algum tipo de visibilidade, eu vou dar atenção, é o famoso puxa-saco. A gente é criado para isso. A nossa cultura é criada e abastecida por isso, o tempo todo. Quem é que a gente ensina aos nossos filhos? Como é que a gente ensina aos nossos filhos? A gente ensina eles com a lógica do quem não é visto não é lembrado. Porque a gente desde pequeno na nossa cultura é sempre impulsionado a buscar os nossos próprios interesses. Eu pratiquei esporte de alto rendimento por quase 20 anos da minha vida. E eu posso dizer para vocês que muitos dos que chegam ao profissionalismo do esporte não são aqueles que são os melhores. Mas sempre aqueles que estão guiados pelo quem indica. Às vezes nas instituições, nas empresas, no trabalho, aqueles que se dão melhor na nossa cultura sempre são os amigos do rei. Sempre são aqueles que na verdade trabalham para que o nome deles seja visto e seja lembrado o tempo todo. É assim que a gente cresce. É assim que a gente educa filho. É assim que a gente vive. São esses valores que a gente inculca o tempo todo na gente. Agora, olha que coisa interessante.
o Timóteo podia não estar ligado a isso. Ele podia estar cuidando dos negócios da família. Ele podia estar cuidando das coisas que ele tinha que estar fazendo. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Eu podia chegar para vocês e falar assim: pessoal, eu não estou dizendo que é para vocês não cuidarem dos interesses de vocês e cuidar do interesse do outro. Então cuidem do interesse do outro. Nós teríamos um problema aqui, porque eu estaria dando para você só uma formação moral. O que a Bíblia está convidando a gente a fazer é dar um passo a mais. Porque cuidar do interesse do outro, uma boa pedagogia te ensina. Uma boa psicologia te ensina. Um bom treinamento te ensina. Um bom treinamento moral te ensina. Qualquer outra religião te ensina a pensar no outro, a pensar no próximo. Ok? Não é isso que o Evangelho está falando. O Evangelho está mandando você dar um passo a mais. E qual é o passo a mais que o Evangelho está mandando você dar? O Evangelho está mandando você cuidar e se relacionar com as pessoas a partir dos interesses de Jesus por elas. Isso é mais do que se preocupar com o outro. Isso vai além. Porque o que o Evangelho está te convidando é para quando você for se relacionar com as pessoas, que você na verdade seja um pequeno Cristo se relacionando com elas. Isso aqui é maravilhoso. O Evangelho está ensinando a você, a quando você se relacionar com os outros, que você dê um passo além, que você olhe em como Jesus vai ser formado no outro. A reação que nós precisamos ter é a reação que Jesus sempre teve com aqueles que estiveram diante dele. Agora olha que coisa curiosa, como é que a gente começa a colocar isso na prática, gente? Meus irmãos, o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala que no primeiro século ali no Império Romano, se você era casado, você se convertia com alguém que ainda era da religião romana, que se chama de paganismo. Por exemplo, aquele que estava no paganismo poderia se separar de mim, minha mulher podia se separar de mim e casar novamente. Aí o apóstolo Paulo fala uma coisa muito curiosa. Continuem casados. Porque a mulher crente, quando vive com o marido crente, ela santifica ele na convivência. Pega o princípio e extrapola. Aplica o princípio. O homem crente, na convivência com a esposa, ele a santifica. O pai crente, na convivência, santifica o seu filho. O profissional cristão, quando ele está no seu trabalho, ele não está simplesmente bajulando as pessoas, porque ele está interessado em ter aumento. Ele não está bajulando os outros, porque ele está preocupado em ter uma posição nova. Ele não está fazendo isso, porque na verdade, olha o que ele tem na cabeça de segunda a sexta. Jesus é aquele que é capaz de fazer José, um escravo, se tornar o governador de um egípcio, do Egito, por sua fidelidade, não por bajulação, mas por seguir princípios. Então crente não precisa ficar puxando o saco de ninguém. Crente não precisa ficar em todo o tempo fazendo parte de esquemas para os seus interesses próprios. Crente não precisa disso, porque ele acredita no Deus da providência. Ele sabe que Deus é capaz de tirar um Daniel lá do nada onde ele está e colocar ele como governador da Babilônia. Cristão sabe disso. Então amanhã no trabalho, cristãos não precisam ficar fazendo concessões e se relacionando com as pessoas para que os seus interesses sejam realizados. Porque na verdade, ele entende que ele está ali para os interesses de Jesus serem realizados. Se você tem aumento, é porque você mereceu e o Deus da providência quis te dar, e não porque você simplesmente ficou atrás dos seus, o tempo todo atrás daquilo que você queria, dos seus interesses. Se você tem uma nova oportunidade, se você tem uma nova postura, se você tem uma nova abertura de lugar, não é simplesmente porque você ficou bajulando pessoas pelo seu interesse profissional, mas porque Deus abriu essas portas segundo o seu compromisso, segundo os princípios que você teve. Percebe, gente? Agora, como é que é a nossa cultura?
A nossa cultura é assim. Nós somos educados, nós somos aconselhados por todos que estão à nossa volta. Quando alguém começar a te encher muito a paciência, o que é que você tem que fazer? Joga fora. Ai, eu tenho que me livrar de pessoas tóxicas. Não é assim? Não é? O Evangelho não é assim. O Evangelho não é assim. O Evangelho vem chamar a gente para se relacionar com pessoas. Já se relacionaram com pessoas, às vezes que você vai conversar com elas. Em meia hora de conversa, parece que é um trem tão ruim que dá. Quando você termina de conversar, parece que todas as suas forças foram embora. Fala assim, misericórdia. Gente do céu. E aí o que a cultura manda você fazer? Ih, rapaz, joga fora, chuta que é laço. O que o Evangelho vai falar pra gente? Cara, não existem pessoas que nós não vamos conversar. Não existem pessoas que nós não vamos dar atenção. Não existem pessoas que nós não vamos conversar. Não existem pessoas que não são importantes para nós. Por piores que elas sejam. Por piores e por mais aos nossos olhos chatas que elas sejam. Não existe isso, gente. A primeira maneira da gente começar a ter alegria nos nossos relacionamentos é a gente começar a se relacionar com as pessoas não visando a gente mesmo, mas visando os interesses de Jesus nelas. Isso é diferente. Eu sou marido, eu preciso olhar os interesses de Jesus na minha esposa. Eu sou pai, eu tenho que olhar os interesses de Jesus na vida dos meus filhos. Eu sou profissional, eu preciso olhar os interesses de Jesus na vida dessas pessoas que estão passando por mim o tempo todo. Eu sou crente, eu preciso olhar os interesses de vocês. E sempre os interesses de Jesus é para que Ele se revele na vida das pessoas. É para que Ele se revele para elas. Percebam a loucura que eu estou propondo para vocês. Porque para a nossa época, o meu discurso não cabe em lugar nenhum. O meu discurso é louco. Porque a Escritura é maluquice para esse tempo. A Escritura é loucura para a nossa época. A primeira maneira da gente se relacionar alegre é a gente olhando os interesses de Jesus nas pessoas. Percebe como vai ficar muito mais leve trabalhar agora. Você não está trabalhando para agradar ninguém, você está trabalhando para agradar Jesus. Você está batendo meta para agradar Jesus. Você está recebendo pessoas para agradar Jesus. Você está cuidando dos seus filhos e ouvindo-os, porque é assim que Jesus trata a gente, Ele nos ouve. Saiba disso, busque os interesses de Jesus, busque os interesses do reino, vai construir casa, vai comprar carro, quais são os interesses de Jesus na minha casa, quais são os interesses de Jesus no meu carro, quais são os interesses de Jesus em todo lugar, gente. Segundo princípio, observem os versos 25, 26, 27 e 28. Paulo vai começar a falar do Epafrodito. Epafrodito significa amável. Esse amável, ele tem uma mensagem, ele é chamado de apóstolos aqui. Significa que ele foi enviado para uma missão. Por isso ele é um apostelo. Ele tem uma missão que é levar o recurso para o apóstolo Paulo. Ele chega lá. E o objetivo é que ele fique à disposição do apóstolo Paulo em todo momento, em todo tempo. Esse é o desafio dele. Só que ele fica doente. Percebam? Ele vai ficar doente e a turma de Filipos vai saber que ele está doente. Olha o que o texto bíblico diz. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta o Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu.
Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Primeiro é um desejo do Epafrodito voltar. Segundo, é um desejo da igreja de Filipos vê-lo. Terceiro, a alegria do apóstolo Paulo é ver que tanto a igreja quanto o Epafrodito vão ficar bem com isso. Isso aqui é muito legal. Paulo está preso. Se vocês olharem a segunda carta de Timóteo no capítulo 4, ela vai contextualizar isso aqui muito bem. Paulo vai dizer lá assim: no meu primeiro julgamento, que é esse julgamento aqui, todos ficaram contra mim. Significa que quando Paulo escreve essa carta, ele não tem ninguém. Os amigos dele ficaram contra ele. Ele está sozinho. Percebe? Só que ele sabe que Filipos está angustiado porque tem um irmão querido que ficou doente e quase morreu. Eles poderiam perder esse irmão e eles ficaram aflitos. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não dá para ligar. Paulo está vivendo um momento dramático, preso. Os seus amigos ficaram contra ele. É muito mais cômodo para o Paulo ficar com o Epafrodito, que é o cara que foi destacado para cuidar dele. É o cara que foi destacado para poder ajudá-lo. Afinal de contas, ele está sozinho. Só que ele descobre que a igreja de Filipos está angustiada, porque não tem notícias desse cara. E ele está vendo que esse cara também está angustiado, porque ele quer voltar para casa. É muito fácil ficar com ele, mas é mais difícil mandar esse cara embora. Segundo conselho, pessoal, não cultivem relacionamentos pautados na indiferença. Não cultivem relacionamentos pautados na indiferença. Paulo podia ter legislado em causa própria. Paulo era muito bom para ele. Epafrodito, eu não posso sair, eu preciso disso. Cara, eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo outro. Olha, vai lá para mim. Então, tem um grupo para poder dirigir. Tem tal coisa para poder fazer. É mais fácil. Só que ele sabe que tem uma igreja que está precisando de notícia. E ele sabe que esse cara, embora seja um cara correto e deveria ficar, ele sabe que esse cara precisa, ele quer voltar para casa. Irmãos, sejamos muito honestos com a gente mesmo. Nós somos uma geração indiferente às pessoas. Nós somos uma geração indiferente. Nós somos uma geração indiferente com a alegria, com a felicidade, com o sofrimento. A gente é uma geração indiferente. Deixa eu te dar uns exemplos. Irmãos, como era um velório há 20 anos? Vocês descobriram que eu morri agora. Agora, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vocês descobriram que eu morri. Até meio-dia é para liberar o corpo. Até 6 horas da tarde é para a funerária fazer o trabalho. Se fosse há 20 ou 30 anos, como é que seria o velório? Janete já ia ligar para Fernanda, que ia ligar para Jennifer, que ia ligar para Sony, que já seriam 4 garrafas de café, porque a noite ia ser longa. Não é? Não é isso? Karine e Eufrânio já iriam ligar para Eula, que iriam ligar para Val, que ela ia trazer um biscoito creme cracker, ela ia trazer um biscoito Maria, ele ia trazer o patezinho e ela ia trazer o pão, porque a noite ia ser longa. Não é? Irmãos, século 21, quem tem tempo para velório, meu Deus do céu? Como é que a gente faz hoje em dia? Enterra logo, porque depois do almoço eu tenho compromisso.
E enterra logo, porque 1h da tarde a gente tem que bater o ponto. É a geração do progresso. Se a família vai fechar a porta depois, e o que eles vão sofrer lá dentro, vamos ser honestos, a gente bateu o martelo, batemos o ponto ali, nós vamos embora, porque ninguém está nem aí. Isso é a nossa cultura. Eu faço casamento há 11 anos. Olha como é que a gente faz. No tempo bíblico, um casamento durava 7 semanas. Desculpa, 7 dias da semana. 7 semanas tá doido. 7 dias, ficando doido já. 7 dias. Hoje em dia, as pessoas chegam e falam assim: pastor, faz o casamento rapidinho. Que é porque a gente alugou o espaço aqui, pastor, só tem 4 horas de festa. Então gasta só uns 15 minutos na cerimônia, porque o pau tem que quebrar, pastor. O cara não está preocupado nem com a cerimônia. O cara não está preocupado com a simbologia. Ninguém está preocupado se é um ato em que o pai entrega a moça, que a mãe entrega o rapaz, que tem testemunhas, que oram a Deus. Sabe, ninguém está preocupado com isso, gente. Ninguém está preocupado. É indiferente. Desde que a gente caia na farra depois. É indiferente. Ninguém está nem aí para isso. Irmãos, essa semana, isso é assim com a vida. Essa semana, por exemplo, a gente está vendo... Isso já está acontecendo com a nossa sociedade há algum tempo. Percebam como nós banalizamos a vida a tal ponto que a gente começou... Parece que a sociedade brasileira começou a discutir a questão do aborto. E eu acho que isso é interessante, porque em nome da liberdade nós relativizamos responsabilidade. Em nome da liberdade, nós relativizamos o princípio e o valor à vida. Então, a gente não está disposto a entrar na situação e ver se a vida realmente vale a pena e qual é o valor da vida, desde que não me atrapalhe. Desde que não me atrapalhe, está tudo bem. Percebe? Porque os valores da gente, eles vão da vida, do casamento, da morte, desde que não nos atrapalhe. A gente é indiferente. Nós somos uma geração indiferente. Irmãos, 70% de nós brasileiros ganhamos até R$ 2.400. 70% de nós brasileiros. Se você ganha mais de R$ 10.000 por mês, você faz parte de 1% da sociedade brasileira. 1%. Percebem? Vocês imaginam a quantidade de sofrimento que existe em volta da gente? Às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes vizinhos, pessoas que estão em volta de nós. Nós somos uma geração indiferente ao sofrimento das pessoas. Nós somos assim. Nós somos programados para ser desse jeito, parece. Agora, olha o texto bíblico. Nós não podemos tratar as pessoas com indiferença. Olha para Jesus. Primeiro, se Jesus fosse olhar quem ele era, nem aqui ele não vinha. Fazer o quê? Com um monte de gente como a gente. Não valeria nem a pena, mas ele resolve encarnar. Jesus passa diante, em Lucas, por exemplo, no capítulo 7, ele passa diante de uma mulher chamada viúva de Naim. Naim não era nenhum profeta não, tá? Naim era uma cidade. O cara às vezes fala assim, a viúva do Naim. Aí o cara fala, quem era Naim? Um homem crente? Não, Naim era uma cidade. A mulher perdeu o marido, e a mulher perdeu o único resgatador dela, o filho, que é quem podia sustentá-la. Ele para ouvi-la. Ele para com a caravana da vida para simplesmente olhar e ver assim, então, menino, levanta. Porque para Jesus não existe sofrimento que a gente não possa olhar. Irmãos, Jesus gosta de ouvir as pessoas. E aqui, eu acho que a graça de Deus é tão interessante que dentro da pós-modernidade, uma coisa muito bacana é o seguinte: o que a gente fala?
A Karine começa a conversar algumas coisas comigo e o que eu faço? Aí, ó. Essa besteira, ó. Olha que bobeirada. Falando besteirada. Eu não sei o que passa na cabeça dela. Talvez até seja besteira. Para mim. Para ela, não. Eu vou ter que parar para ouvi-la. Eu tenho que ouvi-la. E pode ser bobeira mesmo. Mas se eu não ajudá-la, como é que ela vai saber? Eu vou ser o instrumento de Deus na vida dela. Só que a gente com essa mente indiferente, a gente não está disposto nem a parar para ouvir as pessoas. A gente quer que o negócio seja do nosso jeito. Rapidinho, rapidinho. Calma aí. E eu acho que a pós-modernidade é importante, ensinou isso para a gente. Peraí. Fala. Deixa eu ouvir. Porque talvez com a minha ajuda, você possa ter uma experiência e reinterpretar isso de um outro jeito. E talvez o fato de você conversar comigo, isso está mudando a minha experiência. Eu não posso olhar para você e julgar você e ser indiferente a algo que eu não sei que está acontecendo aí. Pare de julgar as pessoas a partir das experiências que você vive. Isso é interessantíssimo. Porque Deus trabalha com a gente segundo cada experiência da vida da gente. Então, quando eu sou cristão, eu estou disposto a me relacionar com você sem indiferença. Ainda que isso me prejudique em algumas ocasiões. Paulo vai ser prejudicado. Mas ele está disposto a ir lá e abrir mão do que é dele, do que foi dado para ele, para que aquela rapaziada seja consolada. Ele está disposto a abrir mão de algo que é dele, para que aquelas pessoas sejam abençoadas. Gente, não é assim que Jesus agiu com a gente? Ele abre mão da sua glória para abençoar gente como eu. Ele vai morrer para abençoar gente como a gente. E Ele vai ressuscitar para abençoar gente como a gente. E isso vai fazer sua vida ficar mais leve. Por quê? Porque você vai ficar parando de ficar julgando as pessoas o tempo todo. Você vai parar de ficar com uma barreira no seu coração, de ficar chegando na vida das pessoas, querendo que as pessoas sejam do jeito que você quer que elas sejam, parar de ser controlador com os relacionamentos, porque o mundo não funciona de acordo com aquilo que a gente quer. Por isso que são os interesses de Jesus. Então olha só, não seja indiferente aos outros, de maneira nenhuma. Terceiro e último conselho, verso 29 e verso 30. Como é que a igreja de Filipos precisa receber o Epafrodito? Peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, honrem homens como este. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Como é para receber esse cara? Eu acho isso muito legal. No terceiro século, existiu uma figura que vai ser encarnada pelo Cipriano de Cartago, o bispo da igreja de Cartago. E o que está acontecendo? Cartago teve uma febre muito grande. Cartago era no norte da África. Ela teve uma febre muito grande e as pessoas começaram a morrer. Então, batia em questão de horas as pessoas morriam. Batia em questão de horas elas morriam. O que os cidadãos do império faziam naquele momento? Com muito medo, eles cobriam seus rostos, pegavam aquelas pessoas, um segurava numa mão, outro na outra, jogavam para fora da cidade e fechem a porta. Cipriano, quando começa a olhar isso, ele acha isso estranho. Ele começa a falar, peraí, essas pessoas não vão ter um funeral, elas não vão ser entregues com dignidade para a terra, elas não vão voltar com dignidade para a terra. O que a gente vai fazer? Então ele chama a atenção à igreja de Cartago. E é a primeira vez que a gente vai ver essa expressão, que eles eram chamados de parabolani. Porque ele diz o seguinte para a igreja:
Ele fala, olha só, não importa se a gente vai morrer, mas importa que as pessoas tenham dignidade. Se é para a gente viver e se é para a gente se doar, que a gente faça isso com intensidade. E aí, os escritores romanos vão começar a dizer, tem alguma coisa estranha com esses cristãos. Porque eles enterram os mortos deles, mas eles também enterram os nossos mortos. Tem alguma coisa estranha com esses cristãos. Porque eles cuidam dos pobres deles, mas eles também cuidam dos nossos pobres. Porque o desafio que foi dado era mesmo diante de tantas circunstâncias difíceis, que eles vivessem o ministério deles com intensidade. Quando Epafrodito chegasse, era para que eles recebessem esse cara com intensidade. Não com euforia, com intensidade. Intensidade. Percebam isso, meus irmãos. É para receber ele com intensidade. Então cultivem relacionamentos sem frieza. Não sejam frígidos nos seus relacionamentos. Não sejam gélidos, não sejam... Cultivem relacionamentos com intensidade. O que significa isso? Às vezes o cara é casado e ele ama, por exemplo, mais a conta no banco dele do que a mulher. Então tudo que o cara faz é tentar esconder da mulher o quanto que tem na conta do banco. Porque ele ama mais o dinheiro do que a esposa. E aí ele não consegue se relacionar com ela. Porque ele não consegue se entregar. Porque sempre tem uma barreira entre eles. Porque sempre tem alguma coisa que afasta os dois. E aí a gente não consegue ter uma relação dentro de casa com intensidade. Porque o que está no meio de nós, dinheiro. Porque o que está no meio de nós, é a felicidade de um, de outro. Cultivem um relacionamento com intensidade. Eu tenho a minha esposa, preciso apresentá-la aos pés de Jesus, santificada, então eu vou ser um marido com intensidade. Eu vou namorar, eu vou passear, eu vou sair para comer, eu vou sair para fazer exercício, a gente vai discutir os nossos problemas, a gente vai resolver as nossas circunstâncias, vou levar no médico, vou trazer com intensidade, só tenho ela. E a intensidade é tal que eu não preciso buscar fora de casa. Eu não preciso de alguém no meio da gente, porque a gente vive com intensidade. Esposas, vivam a relação dentro de casa com intensidade. Se entreguem para os seus maridos, vivam como se fossem a parte mais frágil. Respeitem, honrem, amem. Com intensidade, deem tudo de vocês para esses caras. Recebam eles com alegria. Homens, tratem as suas mulheres com alegria, com intensidade. Como tratar os filhos? Com intensidade. Intensidade de amor, de afeto. Intensidade para parar de ficar o tempo todo correndo de um lado para o outro, como se o filho da gente mais precisasse fosse do boleto do plano de saúde pago. É claro que ele precisa disso. Mas nossos filhos também precisam de que a gente veja o sorriso deles, que a gente os ensine a escrever, que a gente esteja do lado deles quando eles comecem a andar, quando eles comecem a correr. A gente precisa ter experiências com eles com isso. Cultivem a paternidade com intensidade. Quando eles forem adolescentes, que a gente ande do lado deles, diminui a agenda de trabalho, fica um pouco mais de tempo com eles. Aperta, dorme um pouquinho menos para simplesmente assistir aquele filme legal, leva para passear. Paternidade com intensidade, amizade com intensidade, sermos amigos intensos, termos pessoas que nós rimos alto do lado delas, gente que nos faz gargalhar, gente que a gente pode contar história. Lá no passado a gente brincava na roça dizendo assim, gente que a gente pode contar caos e falar mentira, que é legal. Qual é o tamanho do peixe que você pegou? 12,5 metros, só de rabo. Intensidade, intensidade, intensidade na vida. Não estou falando de euforia, mas a vida foi feita para ser gasta.
A vida foi feita para você gastar. Então viva com intensidade os relacionamentos. Os relacionamentos do trabalho não podem ser pautados por dinheiro, pelo amor de Deus. Não podem ser pautados por isso, isso é demoníaco. No céu, na glória, para onde a gente vai, nossos relacionamentos não estão pautados em dinheiro. Nem na fatura do cartão de crédito. Mas os nossos relacionamentos, meus irmãos, estão pautados nessa intensidade. Eu vivo com vocês, vocês vivem comigo. Intensidade. Vivam relacionamentos intensos com amigos, com pessoas que estão ao redor de vocês. Às vezes a gente é muito mais ou menos. Eu não estou falando do seu temperamento. Não é de temperamento que estamos falando. Estamos falando de viver as experiências com intensidade. Às vezes a gente que é jovem, o pai mais velho liga, o que você faz? Seja honesto. Não atende. E manda um migué dizendo, não dá para falar agora não. Porque quando o pai mais velho liga, o cara que é mais jovem fala assim, putz, vou perder 30 minutos do meu dia agora. Intensidade, cara. Viva a vida com intensidade. Valorize quem está em volta de você. Valorize as pessoas pelo que elas são. Cristo está vivendo com intensidade enquanto Ele está na terra. Não para um minuto, está com as pessoas o tempo todo. Gaste a vida. Gaste a vida. Lembra que eu falei com vocês semana passada? Semana retrasada. Eu vou concluir. Nós somos seres humanos. A gente dorme demais. A gente dorme demais. A gente é o único ser nessa terra que dorme 8 horas por dia. Ninguém mais dorme assim igual a gente. Mas alguns de nós, eles gostam do sono mais ainda. Semana que vem é feriado. Aí o cara amanhã, você vai chegar no trabalho, sabe o que você vai falar? Tô doido para dar sexta-feira. Aí o pessoal vai falar com você assim, por que você vai viajar? Nada, vou dormir. Domingão, o cara fala assim, pô, domingo, que legal que você vai... Rapaz, o domingo é maravilhoso, a gente dorme. Intensidade, gente. Intensidade nos relacionamentos. Intensidade. Intensidade. Estou terminando essa série. Semana que vem, Páscoa. A gente vai conversar sobre Páscoa. Em maio a gente volta com uma série nova. Mas eu queria que a gente terminasse. Foram 5 semanas conversando sobre os 2 primeiros capítulos de Filipenses. Um manifesto da alegria. E a proposta que o Espírito Santo faz para você... O que você vai escolher? Você tem os princípios e valores de Deus que estão postos. Da alegria do reino. Da alegria de pertencer a Deus. Da alegria da eternidade. Dessa alegria dos relacionamentos. Relacionamentos que são pautados naquilo que Jesus nos ensinou. Você pode trilhar este caminho. E ninguém disse que você não vai passar por dificuldades. Epafrodito, discípulo de Jesus, servo da igreja, cai doente e quase morreu. Não é disso que a gente está falando. Mas você pode escolher hoje viver uma vida alegre com os princípios e valores de Jesus. Lembra que o apóstolo diz, a gente está contente em toda e qualquer situação. Por isso ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não quer dizer que ele pode ganhar o mundo. Mas ele passa por todas as situações naquele que fortalece ele. Porque nele estava a alegria do reino. Mesmo preso, mesmo perseguido, mesmo abrindo mão das coisas. Porque a gente vai viver isso, gente. Você pode hoje trilhar o caminho dessa alegria,
do discipulado de Jesus, da formação espiritual com Cristo. Ou você pode continuar sofrendo, buscando euforia, buscando de sexta em sexta, de cama em cama, de sexo fácil em sexo fácil, de mentira em mentira. Esse tipo de euforia. Jesus veio te convidar para a alegria do reino. E nós vivemos períodos muito difíceis nos últimos 2 anos, meus irmãos. Muito difíceis. Mesmo. E o convite que o Espírito Santo está fazendo para nós, através da Escritura, é para a gente optar pelo caminho da alegria do reino. Sermos levados pela alegria de Jesus. Quero convidar você a ter um tempo de oração. Porque honestamente eu queria muito que a gente fosse uma igreja que se alegra no que Cristo é. Só temos Jesus. Só o Senhor. Suas promessas. Sua glória. E nada mais. Que a gente seja uma igreja alegre em Jesus.